to the lab again. We messed up. Back to the lab again. Not again. Back to the lab again. Uh-oh. What is he showing you? Super jump option select. Where you super jump and you can take a grab at the same time. He's showing me how to not get hit. Yeah, pretty much. How to not get grabbed. MOV. Can you do it again? Can you do it again? Antes de começarmos a examinar o conteúdo proposto por esse vídeo, já pretendo deixar esclarecido que não irei conceituar Option Selects aqui. Não é a intenção do autor deste tutorial repetir o que já foi dito em dezenas de outros vídeos espalhados pelo YouTube, perfeitamente acessíveis ao pessoal que não domina nenhum idioma estrangeiro. Dois exemplos que mais me chamaram a atenção, e que, portanto, são imensamente recomendados pela minha pessoa, são os dois seguintes: o tutorial de Option Select disponível no canal 26 Lua e Soco, e o tutorial de Option Select desenvolvido pelo jogador Chuchu em seu canal. O link para os dois vídeos estará disponível na descrição, então dê uma olhada. Colocando em termos bem simples, uma Option Select permite que um jogador se proteja de mais de uma possibilidade com o mesmo movimento. Imagine um jogo de pedra, papel, tesoura em que houvesse uma quarta opção especial que vencesse tanto pedra quanto papel. Parece algo muito forte, não é mesmo? E é. O segredo, porém, é que essa opção mágica, por mais que possa vencer pedra e papel, ainda perderá para a tesoura, uma vez que nenhuma Option Select no mundo poderá proteger seu usuário de absolutamente tudo. Então lembrem-se disso, quando se virem abusando de algumas dessas técnicas, ou melhor ainda, quando observarem que seus adversários estão abusando delas. Pois bem, vamos começar falando um pouco sobre as Option Selects mais comumente vistas em Third Strike. OS Parry gira em torno da ideia de se executar uma tentativa de parry antes de alguma outra coisa. Assim, das duas, uma. Ou o oponente não apertou nenhum botão, a tentativa de parry fracassou e a opção que você aplicaria sairá independentemente disso, ou o oponente apertou algum botão. O parry foi bem sucedido e a opção que iria ser aplicada sai de qualquer jeito, só que desta vez após um parry. A força dessa Option Select jaz na sua simplicidade, uma vez que ela pode ser aplicada em virtualmente qualquer situação imaginável, e a tentativa de parry em si dificilmente acarretará em alguma espécie de punição. Observem que o Crouching Heavy Kick irá sair com ou sem o parry. Agora, imaginemos que o jogador de Ken de fato apertou um botão durante esse pequeno intervalo de tempo em que o jogador de Chan aproximou-se. Visualizemos um outro exemplo. Desta vez, o jogador de Chan se aproximará e realizará uma tentativa de parry baixo, imediatamente acompanhada por um throw. Simples, não? Como foi dito, essa Option Select pode ser usada em incontáveis circunstâncias. A seguir, outros exemplos extremamente comuns. Parry aéreo seguido imediatamente de um golpe. Parry como anti-air seguido imediatamente de um golpe. E parry aéreo como proteção contra anti-airs. O segredo aqui é que, teoricamente, uma tentativa de parry nessas situações só poderá ser benéfica, uma vez que, com ou sem o parry, o golpe aéreo irá ser executado, o anti-aéreo irá sair de qualquer jeito, etc. Compreender como o sistema de cancelamento de Third Strike funciona é primordial para que um possa entender como essa Option Select opera. Pergunte-se, em quais hipóteses um normal pode ser cancelado em Special ou Super? As respostas são On Hit, On Block e On Parry. O que isto quer dizer? Quer dizer que os normais não podem ser cancelados on Whiff. Isso significa que o jogador de Chan pode fazer o buffer de um determinado Special ou Super dentro de sua animação de Whiff, seguro de que o ataque só será invocado se o oponente ser atingido pelo normal em Whiff. A chave aqui é posicionamento. Se bem utilizado, essa Option Select é muito útil para interceptar tentativas aleatórias de dash, ou mesmo para Whiff Punish.
O segredo é posicionar seu golpe em whiff numa distância em que seja absolutamente impossível dele ser cancelado, a menos que o oponente avance de alguma forma, seja andando, fazendo um dash ou apertando algum botão. A fraqueza dessa Option Select, no entanto, é bem óbvia. Não é impossível que o oponente avance na área do normal em whiff e ainda assim consiga se defender a tempo. E como se já não bastasse isso, também estamos plenamente cientes dos riscos que um normal em whiff pode representar no jogo neutro. Em outras palavras, tenha cuidado, aprenda os momentos mais oportunos para tentar esse truque e saiba não depender demais dele, ou seus inimigos irão fazer você se arrepender amargamente. Em razão de como o Parry Freeze funciona nesse jogo, é possível excepcionarmos a regra de que um normal só pode ser cancelado on hit, on block ou on parry, a fim de fazê-lo ser cancelado exclusivamente on parry. Mas como isso é possível? Como dissemos, o segredo está no Parry Freeze, que é um intervalo curto de tempo em que o jogo congela após a execução de um parry. Se atrasarmos o suficiente a execução de um determinado special ou super após a execução de algum normal, poderemos aproveitar o tempo extra adicionado pelo Parry Freeze para cancelarmos nossos normais. Se ajustarmos o tempo desse atraso suficiente, podemos fazer com que o normal só seja cancelado durante o Parry Freeze, e não antes, resultando, assim, numa Option Select que vence tentativas de parry. Observe que, como o timing do Special foi ajustado para o Parry Freeze, sem Parry Freeze não há qualquer cancelamento, nem on block e nem on hit. Um problema dessa Option Select é que, se seu adversário prever o seu uso, ele poderá executar um parry apenas para imediatamente defender, tornando o jogador atacante vulnerável a punições. Além disso, o Special ou Super em que o normal for cancelado também influencia muito na eficácia dessa Option Select. Um Special ruim ou lento ainda poderá ser vencido, mesmo com o parry, como visualizamos aqui. Apertando os botões de soco e chute fracos simultaneamente, nossos personagens entram numa animação de throw. Se estivermos na iminência de levar um throw, o que era uma animação de throw se torna uma tentativa de tech throw. O que poucos sabem, contudo, é que se realizarmos o mesmo comando, só que abaixados, não sairá uma animação de throw, mas sim um Crouching Light Punch, isto é, um soco fraco abaixado. O segredo aqui é que, embora você não possa fazer um throw abaixado, você pode se proteger de um throw abaixado. E se um oponente não tentou um throw, o Crouching Light Punch irá sair, afastando-o e garantindo um espaço para o usuário do Crouch Tech recompor-se. Uma das principais razões para se usar um Crouch Tech ao invés de uma tentativa normal de Tech Throw está no fato de que a animação de recovery do Crouching Light Punch é infinitamente mais rápida do que a animação de recovery do Throw que fez Whiff. Vejamos um exemplo clássico contra um Dudley que objetiva punir um Throw Whiff utilizando-se de um de seus specials, o Short Swing Blow. Agora, o jogador de Shan tentará um Crouch Tech. Vejamos o que acontece. Como podemos ver, o Crouch Tech ainda deu tempo ao jogador de Shan de se defender do Short Swing Blow. Mas claro, isso significa que você deve fazer Crouch Tech toda hora? Descubra as tendências do seu oponente, o que ele gosta de induzir seus inimigos a fazerem, como ele realiza suas punições e contorne isso descobrindo a melhor hora para fazer Crouch Tech e a melhor hora para tentar Tech Throw normalmente. Outra Option Select que gira em torno da auto-invocação de golpes, neste caso, de supers. O segredo dessa Option Select, Dead in Destiny, está na compreensão da variabilidade na quantidade de barra de super adquirida entre golpes que tenham sido defendidos e golpes que tenham acertado. Parece complicado, mas na verdade é muito simples. Preste bastante atenção na barra de super do jogador de Shan. Como podemos ver, o Crouching Medium Kick em Whiff produziu uma determinada quantidade de barra. Observe, porém, que on hit, a quantidade de barra produzida pelo mesmo normal muda muito. O mesmo vale para o normal on block, isto é, defendido. Novamente, o normal utilizado é o mesmo, mas a quantia de barra ganha é diferente. Se um jogador memoriza a quantidade de barra ganha por um determinado normal nestas três situações,
Teoricamente, ele será capaz de utilizar essa Option Select, que consiste no cancelamento de um determinado normal em Super numa circunstância em que a quantidade de barra que ele possui determinará se o Super irá ou não sair. Novamente, preste atenção na quantidade de barra do jogador de Shan. Como o normal foi defendido, o jogador de Shan não reuniu a quantidade de barra necessária para que ele obtivesse uma barra de Super, resultando na ausência de qualquer cancelamento. Eis o que aconteceria se o normal não tivesse sido defendido. Este truque, porém, não é nem de longe perfeito. Em primeiro lugar, por razões óbvias, um jogador não poderá utilizar-se desta Option Select a menos que ele não tenha barra de Super alguma. No exemplo que demos, por exemplo, se o jogador de Shan já estivesse com uma barra de Super cheia, ele não poderia se utilizar desta Option Select medindo o ganho de uma segunda barra. O Super irá sair de qualquer maneira, devido a já haver uma barra de Super pronta para ser utilizada. Mas essa não é nem a pior parte. Personagens que possuam algum Special cujos comandos para sua execução física estejam de alguma forma relacionados aos comandos do Super, correm o imenso risco do buffer para o Super acidentalmente transformar-se num buffer para Special. Pior ainda se for um Special punível. Não há melhores exemplos para observarmos esta hipótese do que os personagens Ryu e Chun-Li. O primeiro possui a desvantagem de ter seu Super ligado à execução de um de seus Specials, o Hadouken, um ataque que se utiliza de um botão de soco e um movimento de 1/4 de lua. Por outro lado, Chun-Li não possui nada a temer, uma vez que nenhum de seus Specials está ligado à execução de seu Super, que exige um comando de 1/4 de lua para frente com botões de chute, não havendo nenhum Special em seu arsenal com um comando parecido. Uma Option Select extremamente interessante, mas que exige reflexos e execução rigorosos por parte do jogador que pretenda a utilizar com a inteireza da sua complexidade. À primeira vista é simples. Com um rápido buffer de Tech Throw dentro da animação de um determinado normal, pode-se criar uma Option Select que proteja seu usuário de um Throw caso o normal originalmente utilizado para vencê-lo saia atrasado. Observe com atenção os comandos à esquerda. As coisas vão ficando mais complicadas, porém, quando um jogador objetiva utilizar-se desta técnica preparado para os casos em que o normal, de fato, atravesse a defesa do inimigo. Interessante, não? Essa Option Select cobre o normal ter atrasado demais para tirar um possível dash seguido de throw, e por permitir que o jogador faça tech com qualquer normal, a técnica também possibilita todo tipo de combo. Vejamos o que um jogador de Ken pode fazer com esse conhecimento. Assustador, não é verdade? Mas não se preocupe, esse é o tipo de coisa que exige reflexos e execução de um patamar que raramente se vê, até mesmo entre jogadores de calibre alto. Pelo menos quando falamos destes usos mais complexos para esta Option Select, uma vez que, em sua forma mais simples, esta técnica não é nada que não possa ser reproduzida por jogadores de praticamente qualquer nível. Outra Option Select facilmente identificável em jogos de alto nível. Trata-se de uma técnica defensiva utilizada comumente por um jogador que acabou de sofrer um knockdown, embora não exclusivamente nesta situação, em que ele se verá capaz de defender um meet ou pular, de acordo com o que o seu oponente tem optado por fazer no caso concreto. Acontece que, em Third Strike, todo personagem prestes a se levantar goza de aproximadamente 5 ou 6 frames de invencibilidade contra Throws. Em outras palavras, há um período durante o Wake Up em que a única ameaça para o jogador caído é um meet. Dessa forma, inserindo um comando defensivo dentro dessa minúscula faísca de segundo e imediatamente em seguida realizando um pulo, das duas, uma. Se o oponente tentou um meet, o usuário desta técnica terá defendido com sucesso. Mas se o oponente tentou um throw, tá aí uma técnica de extraordinária força contra personagens cujo mix-up gira em torno de throws e de command throws. Mas seria ela perfeita? Evidentemente que não. Com uma boa leitura, o oponente de pé pode deliberadamente deixar pequenas brechas entre sua ofensiva para punir o pulo como bem entender.
Apesar destas fraquezas, é inegável a potência inerente ao uso desta Option Select, então domine-a, porém, fique ciente das repercussões que seu abuso irá inevitavelmente trazer. Outra Option Select cuja força jaz em sua simplicidade. Executada de forma perfeita, essa Option Select permite que o jogador oculte uma rápida tentativa de Tech Throw dentro dos frames iniciais de um pulo, de tal maneira que normal algum saia antes do pulo, embora o Tech Throw definitivamente esteja ali escondido. Como resultado de uma espécie de fusão entre duas opções plenamente aptas a vencer tentativas de throw, é de se esperar que esta Option Select opere como uma proteção adicional e incrivelmente eficaz contra oponentes dispostos a derrubá-lo a partir de throws, principalmente após um dash. Lembre-se desta técnica, afinal de contas, ela é consideravelmente segura. Agora, sem mais delongas, vamos tratar de uma última Option Select, chamada SGGK, ou Sliding Grab Gyakuretsu Kyaku. A princípio, cabe ressaltar que o objetivo deste vídeo foi compilar as Option Select mais práticas, aquelas que, em geral, são as mais simples e fáceis de se enxergar entre o arsenal dos jogadores mais fortes, independentemente dos personagens que estes utilizem. Essa Option Select foge um pouco deste intuito inicial. Contudo, sua influência no meta de Third Strike é tão ampla que eu acredito ser de um descrédito ao próprio jogo não explicá-la. Afinal, poucos sabem que sequer ela existe, mesmo tratando-se esta técnica, muito provavelmente, da razão número 1 pela qual a personagem Chun-Li é considerada há anos como a integrante mais forte do elenco deste jogo. Agora, vamos ao que interessa. Embora essa Option Select possa ser utilizada praticamente por todos os personagens do jogo, verdade seja dita, é nas mãos da personagem Chun-Li que ela encontra sua versão mais prática e aterrorizante. Sua execução é simples, basta que um jogador realize uma tentativa de parry imediatamente seguida de um Kara Throw. Se o parry for bem sucedido, o Kara Throw não irá sair, mas o normal utilizado para a aplicação do Kara Throw irá, e dependendo da força das propriedades deste normal, todo tipo de combinações devastadoras poderão ser aplicadas. Mas se nenhum parry porventura surgir, o Kara Throw sairá normalmente. Afinal, a única razão para o normal utilizado para o Kara Throw sair, ao invés do próprio Kara Throw, pelo menos nas hipóteses de parry, gira em torno das propriedades da mecânica em si, que, ao congelar o tempo do jogo momentaneamente, por meio do parry freeze anteriormente mencionado, acaba inviabilizando o Kara Cancel do normal. Agora que todas as Option Select mais importantes e comuns foram mencionadas, você pode estar em dúvida quanto à praticidade de algumas destas técnicas. É verdade que algumas das Option Select mencionadas aqui podem ser consideradas como meros complementos. Outras, todavia, são de avassaladora utilidade, sendo recorrentemente vistas em uso no cenário competitivo. Assim, vou encerrar este vídeo separando as Option Select citadas dentro de 3 classificações. Básicas: conheça, domine e use. Intermediárias: fortes, mas complexas. Avançadas: úteis, mas não exatamente obrigatórias. Bom, e acho que vamos encerrar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, qualquer dúvida deixem nos comentários e fiquem no aguardo para mais vídeos de tutoriais, que estarão saindo totalmente em português para que possamos atingir o público brasileiro que desejamos tanto que se empenhem e melhorem nesse jogo. GGs e até a próxima!